Pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de matemática. Então, ficou para vocês estarem analisando e essas foram as medidas, né, que vocês conseguiriam encontrar com as tiras, certo? Pessoal, lá nós teríamos que estar utilizando todas as tiras. E quais seriam os possíveis, né, da gente estar montando, né, com todas elas, tá? E algumas não deu para montar com todas. Mas nós analisando aqui, nós podemos ver, olha, aqui é 8 por 22, né? 12 por 18, né? 10 por 20, 6 por 18, tá? Então, olhem bem se vocês fizeram certinho, porque teve alguns alunos que eu tava dando uma olhada, que anexaram lá na plataforma e está contando a mais ou a menos os quadradinhos, né? Então, cada quadradinho vale 1 centímetro. Então, 6 por 8, 10 por 8, 12 por 8, 16 por 8, 6 por 10, 10 por 12, 10 por 14, tá? Então, olhem só, pessoal, nós vamos voltar na página anterior. Então, essas são as medidas e a professora pediu para vocês estarem fazendo aí, né? Analisando esses tamanhos com a fita, né? Das medidas da fita que ele deu para nós. Então, lá nós vamos voltar na página 36. Olhem só. Lá pergunta: é possível formar um quadrado? Pessoal, é possível formar um quadrado com essas medidas? Não, né, pessoal? Porque nenhuma medida que nós temos aqui, ela vai dar uma medida, porque o quadrado, né, nós temos que analisar o quadrado que todos os lados são iguais, né? E ali não tem como a gente formar 4 lados iguais, né? Com as mesmas medidas. Então, vocês vão estar colocando lá, ó. É possível formar um quadrado? Não é possível formar um quadrado, né? Não é possível porque nós não temos as mesmas medidas, né? Olha só. Qual é o número mínimo de tiras que você precisa para montar um quadrado? Um quadrado, nós podemos, ó, ele não dá para formar 4 lados iguais com essas tiras, certo? Porque a gente não consegue ter esses lados iguais, né? Então, olhem só, para montar um quadrado, precisaria haver, por exemplo, 2 tiras de 6, 8 ou 10 centímetros, né? A mais, entre outras possibilidades. Então, olha só, porque nós temos 2 tiras de 6 centímetros, né? Então, nós teríamos que ter mais 2 tiras de 6 centímetros. Ou mais 2 tiras de 8 ou de 10 centímetros, né? Entre outras possibilidades, tá? Então, está aí a nossa resolução. Agora, nós vamos lá na página 38. A professora vai abrir aqui para estar realizando junto com vocês a página 38, tá? Então, lá na página 38, diz lá para nós: é possível montar 3 retângulos diferentes usando todas as tiras em cada uma delas? Eu não sei se vocês repararam, mas a professora montou aqui, vai estar mostrando para vocês. Com todas as tiras, nós temos 3 medidas que nós podemos montar, tá? Então, a professora fez aqui para vocês estarem analisando aí, ó, todas as tiras. A primeira que nós fizemos lá na apostila, a primeira medida, nós tínhamos 8 por 22, certo, gente? 8 por 22. Então, para a gente colocar todas as tiras,
né, que a professora pediu para vocês estarem analisando as medidas, ela ficou assim, né? Daí uma tira de 10 com 12 vai dar 22, né? 8 e 8, 10 mais 6, 16, mais 6, 22. Então, aqui deu para a gente formar com todas as tiras. Então, aí nessa letra de 8 por 22, que está aqui na apostila, pessoal, vocês vão colocar a letra A, tá? A figura A. E ali na 10 por 20, nós também utilizamos todas as tiras e na 12 por 18, tá? Nós utilizamos todas as tiras para estar formando esses retângulos, né? Então, o quadrado não dá pra gente formar, não deu nenhum quadrado, né? Deu todos os retângulos. Então, os 3 retângulos que nós conseguimos fazer com todas as tiras são essas aí. Então, vocês vão estar colocando a letra A, B e C, tá? Pra gente estar fazendo aquele exercício. Ok? Porque, ó, pra gente formar 10 por 20, então nós vamos ter que fazer o quê? Colocar o 10 aqui, certo? Então, uma delas ficou o quê? 8 por 22, que a gente acabou de fazer. Então, vamos fazer a 10 por 20. Para dar 20, ó, nós vamos ter que colocar uma de 8 e uma de 12, certo? Vai dar 20. E se nós colocarmos 6 e 8, nós vamos conseguir fazer, que é 10 por 20. Certo? 6 mais 6, 12, mais 8, 20. Aí formamos com todos. Então, essa é a B, 10 por 20. E a C, deixa eu ver aqui como ele colocou, 10 por 20, depois 12 por 18. Então, 12, né? 12, nós pegamos uma tira aqui, para dar 12, 8 mais 6, 12, colocamos aqui. Então, vamos analisar aqui, para a gente formar 12 por 18. Né? Ela vai dar assim. Então, nós vamos usar todas as tiras, tá? Aí, as outras, a gente vai usar qualquer tira, né? Por exemplo, né? Tirando, nós temos 6 por 18, se a gente colocar aqui. E assim a gente foi fazendo e a professora pediu para vocês estarem analisando nesse modo que a professora tá mostrando para vocês. Então, agora nós vamos lá para o nosso exercício, tá? Lá na página 38. Vamos estar analisando junto. Deixa a professora tirar aqui agora. Então, olhem só. Lá diz o retângulo A. Então, nós temos o retângulo A, B e C. São essas medidas aqui que nós vamos usar, tá? Porque ali nós fizemos só, deu os 3 mesmos retângulos usando as tiras, foram essas medidas que a gente pode estar usando. Então, olhem só. No retângulo A, nós temos a medida, vamos estar colocando junto aqui, né? Nós temos no retângulo A a medida de 8 centímetros por, então, gente, por é vezes 22 centímetros, certo? O retângulo B, que nós achamos, foi 10 centímetros por 20 centímetros. E o C foi 12
centímetros por 18 centímetros, certo? Agora, pessoal, aqui no item B, ele pergunta lá para nós, quanto mede o perímetro de cada um deles? O que é perímetro, gente? Nós já estudamos sobre isso. Perímetro é a soma de todos os lados, do contorno, né? Um exemplo, olha só, a professora vai colocar aqui um retângulo aqui, tá? Só pra gente fazer, a professora vai dar esse exemplo aqui. Então, olhem só. O primeiro, nós temos lá, nós vamos fazer o contorno. Então, aqui mede 8, aqui mede 8. Aqui mede quanto? 22 e aqui mede 22, certo? Então, nós fazemos o quê? 2 vezes o quê? O 8. 2 vezes o 8. Mais 2 vezes o 22, certo? Agora, nós temos o quê? 2 vezes 8 é quanto? 2 vezes 8 é 16. Mais 2 vezes 22. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, vai dar 44. Agora, 16 mais 44. 44 mais 16 vai dar 60 centímetros. Certo, gente? Agora, no B, nós vamos fazer por essa medida. Se ela é 2 vezes 10 e 2 vezes 20, certo? Então, porque 2 medidas é retângulo, tem 2 medidas em cada iguais. 10 vezes 2 mais... Vamos fazer os contrários, né? 2 vezes o 10 mais 2 vezes o 20. Vamos lá? 2 vezes 10, 20. Mais 2 vezes 20, vai dar 40. Então, 20 mais 40 é igual a 60 centímetros. Olha só, tá? E a C? Agora, a professora, é 12 por 18, tá? Que nós vamos fazer aqui o retângulo C. Então, a professora vai subir aqui. Então, olhem só. No retângulo C... Opa. Deixa eu erguer aqui para vocês. No retângulo C, nós vamos ter o quê? 2 vezes o 12, 2 vezes o 12, mais 2 vezes o 18. Agora, vamos fazer aqui 2 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes o 12 é a mesma coisa de 12 mais 12, que é igual a 24. Mais 2 vezes 18, né? 2 vezes 8 dá quanto? 16, né? Vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Vai dar 36. Certo? Quem quiser armar continha aí, pode estar armando, né? Agora, olha só. 24 mais 36. 36 mais 4 dá 40. 40 mais 20 é igual a quanto? A 60.
Então, olha só, nós podemos analisar que o perímetro delas são iguais, né? O retângulo A, B e C deu a mesma medida, né? Você pode explicar por que os perímetros são todos iguais? Como que a gente pode estar explicando? O que aconteceu? Foi pego os 3 retângulos que nós usamos todas as tiras, né? Então, os perímetros, eles são iguais por quê? Né? São todos iguais porque... Vamos colocar? São iguais porque em cada um dos 3 retângulos foram usadas todas as tiras, certo? Então, foram usadas todas as medidas. Então, elas iam dar igual, né? Porque foram usadas todas as tiras, ok? Então, todas as tiras têm a mesma medida. Ok, pessoal? Agora, qualquer coisa vão pausando o vídeo aí e vão fazendo, pessoal. Não deixem sem fazer. Então, olhem só. No C, ele fala para nós o quê? Qual é a medida da área de cada um desses retângulos? O que é a área, gente? A área é o que está dentro, né? Então, olhem só, a professora vai fazer o exemplo aqui do A. Então, no retângulo A, nós tínhamos qual medida? Nós tínhamos a medida 8 por 22, certo? 8 por 22. Para a gente saber o que está dentro, lembra que a gente tem um método da gente estar analisando o que está dentro sem precisar contar cada quadradinho? Lembra o que a gente usa, pessoal? Nós fazemos o quê? A multiplicação. 8 vezes o 22, nós vamos saber quantos centímetros tem aqui, né? Que é os centímetros quadrados. Então, olha só, agora nós vamos ter que analisar assim. Então, olha só, a professora vai fazer os outros aqui, as outras medidas. Lá em cima, nós fizemos a medida do... Nós fizemos a medida do perímetro. O perímetro é a soma do contorno. A área é o que está dentro. Então, a gente faz a multiplicação, né? Então, olhem só. Aqui nós vamos ter que fazer 8 vezes 22 é igual a quanto, né? Vamos armar a continha? Então, 22 vezes o 8. Nas outras lá, quem quiser armar a continha, pessoal, armem, tá? Se tá com alguma dificuldade. 8 vezes 2 é 16. Vai 1. 8 vezes 2, 16, mais 1, 17. Então, aqui nós temos o quê? 176 centímetros ao quadrado, pessoal. Não esquece de elevar ao quadrado, tá? Agora, no retângulo B, nós tínhamos a medida 10 por 20. Nós vamos fazer a mesma
Depois, para a gente descobrir a área que ele está pedindo, nós vamos ter que fazer o quê? 10 vezes o 20, que é igual a quanto? Esse a gente não precisa nem fazer continha, né? Porque 1 vezes todo número multiplicado por 10, por 100, por 1000, o que acontece com o número? Acrescenta o zero, né? Então, olha só, 20 vezes 10 vai dar 20 mais um zero, vai dar 200 centímetros ao quadrado. Não esquecer, hein, pessoal? Agora, no C, nós temos a medida 12 por 18. Temos que fazer a mesma coisa. Olha só. Vocês podem estar analisando essa também. 10 vezes 18 vai dar quanto? 180. 2 vezes 18 dá quanto, né? Dá 36. Então, vocês podem estar fazendo esse tipo de cálculo também. Então, 18 vezes 12, nós vamos estar montando aqui, né? Já tá aparecendo com 2 números, então vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Mas quem pode fazer a dezena e depois a unidade, pode fazer essa multiplicação também. Olha, 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Lembra que a gente pula uma casa aqui, coloca o zero? Agora, nós começamos na dezena. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Agora, a gente soma tudo. Então, olha só. 0 mais 6 vai dar 6. Vai tá passando aqui um pouquinho, né? 6. 8 mais 3. 8. 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, vai ser 216 centímetros. Então, aqui a gente fez o quê? 18 ou 12 vezes 18, né? Que é igual a 216 centímetros ao quadrado. Olhem só. Olha como na área dá diferença, né? Olha só, qual é o retângulo de maior área? Qual é a diferença entre as medidas de seus lados? Então, olhem só, pessoal, qual é o retângulo de maior área? Analisando aqui, o retângulo de maior área é a de 12 por 18, né? Então, nós temos que analisar o que aqui? Qual é a diferença entre a medida dos seus lados? Então, a maior área de 12 por 18. A diferença... Então, a diferença entre suas medidas de lado é, gente, 12 para 18. Olha a diferença aqui, ó. Nós temos que ver a diferença. Quanto menor é a diferença, maior é a área. Olha só que interessante. Então, 12 para chegar no 18 são 6 centímetros. 6 centímetros. Então, quanto menor é a diferença,
maior é a área. Olha só, aqui ficou, ó, a diferença aqui, eu vou colocar aqui do lado, é 6 centímetros. A diferença aqui é 10 centímetros. A diferença de 8 para 22, nós temos 14 centímetros. Olha só, a diferença entre os lados, a menor diferença é a maior área. Muito legal isso, né? Então, pessoal, aí tá a página 38, ok?